Bom, aqui do escritório vocês já conhecem a Juliane, a maioria, que é assessora administrativa aqui das associações, e o doutor Maurício é quem está junto comigo aí, o advogado sênior do escritório, assumindo junto comigo as questões aí jurídicas das associações. Essa é uma primeira reunião que a gente está propondo, porque a gente entende que vocês têm muito em comum, né? Que vocês podem se ajudar. Camila, congelou tua imagem, tu ainda está conosco? Tá. Tá. Por ordem de criação, tá? Vou começar apresentando a vocês o Guilherme Corsetti, que é o presidente da Associação Gramado Termas, a primeira associação que foi criada dos empreendimentos de multipropriedade, que já está mais avançada. O segundo presidente é o Paulo Sechelski, desculpe, que é o presidente da Associação BV Resort, que eu reluto em chamar de Bela ainda, tá? Mas é o reluto. O terceiro, então, é o Mozart, que é o da Associação da Bonavita, também do Grupo Gramado. Essas três são do Grupo Gramado Parques. E a Camila, que caiu... Poxa vida, Camila. Ah, tá entrando aqui de novo. Voltou, Camila? Camila voltou? Voltou. Bueno, então o Paulo da Associação BB Resort, Moser da Bonavita, o Guilherme da Gramado Termas e a Camila da Associação Golden Lagueto, tá? Que é a única daqui desse grupo que não é do grupo Gramado Parques, mas que também tem seus problemas lá, suas relutâncias com a administração que segue ditos parecidos com as demais, ou seja, a incorporadora resolve ser administradora e manda e desmanda e faz e acontece. Bom, a ideia desse primeiro encontro, além de apresentá-los, né, eu penso que a gente tenha em comum entre as associações alguns temas, né? E eu trago hoje o primeiro tema que a gente pode trabalhar, que é um tema que une os interesses das 4 associações, tá? Então, é interessante, antes de eu apresentar o tema, se alguém quiser tomar a palavra, para que a gente possa iniciar, então, essa primeira reunião entre as associações. Bom, vou lá, então. Primeiro, obrigado aí, doutor Rafael, por, né, juntar, né, e promover essa reunião. Acho isso de suma importância. Certamente a gente vai ter diversos assuntos em comum, tá, pessoal? E aí, passando um pouquinho aqui de dia a dia da Associação do Termas, aí, que complementou no mês passado aí 2 anos, né? O Termas acabou sendo o primeiro empreendimento aí da Gramado Parques, o primeiro empreendimento hoteleiro multipropriedade. E foi onde a gente encontrou aí, como o doutor Rafael falou, uma série de problemas, né? Algo importante que queria passar para todos, que é sempre bom ter em mente, tá, gente? Bater muito na tecla, tá, com todo mundo, os objetivos da associação, né? Objetivos, bater sempre na tecla disso com os associados, né? Passar para todos a importância do coletivo, tá? E aí, falando um pouquinho aqui dos nossos 2 anos, se não tivesse a associação, né, muita coisa já ia ter passado, inclusive sem percepção dos proprietários, né, sem percepção, aquela questão de quem tem muito poder, que é o caso da incorporadora que hoje administra o Gramado Termas, fazer o que quer, da forma que quer, sem consultar absolutamente ninguém, continua fazendo isso, inclusive, tá? Mas se não existisse uma associação, né, boa parte, na verdade, vamos dizer todo mundo, né, a gente ia seguir na ignorância, né, na ignorância no sentido da palavra,
né, de não saber o que está acontecendo. Tá? Então, só queria, né, falar sobre isso, sobre a importância desses objetivos, coletividade, né, e até mesmo em bater bastante nessa tecla em questões de ações que as associações venham a ter, né, sempre de âmbito coletivo, tá, em prol de melhorar o empreendimento, né, que a gente tem e de transformar aquilo que é nosso em realmente nosso, né, para que a gente possa administrar, tá? Porque no final das contas esse é o grande problema, né? Os proprietários poderem decidir numa democracia entre proprietários, mas sempre numa democracia, né? Então, sempre vocês vão ver, inclusive dentro das associações, que vão existir divergências entre associados, isso vai ser normal, tá? Mas é sempre importante pautar isso, assim, ó, democraticamente, transparência, né? Para que essas questões aí e o andamento da associação e todas as ações, né, sejam judiciais ou não, que as associações tomarem, elas seguirem muito nessa linha, tá, pessoal? E aí, essa promoção aqui, né, de encontro entre associações, acho que, além de assuntos em comum que a gente venha a ter, né, de temas aí, enfim, me adiantaram algumas questões aí de LGPD, né, que podem ser passadas, né, são questões que a gente possa ter em comum aí, até de benefícios para associados, né, porque, de novo, o que a gente quer aqui é melhorar tudo, né, pessoal? Tá todo mundo aqui trabalhando, né, de boa vontade, né, em prol de melhorar algo, ninguém está recebendo nada por isso, né? Então é muito nesse sentido, assim, o que a gente conseguir agregar ainda mais, né, além do nosso próprio empreendimento. Tá? Da minha parte é isso, só brevemente aí, 2, 3 minutinhos. Obrigado. Tranquilo. Mais alguém quer tomar a palavra? Fala, Moza. Então, de antemão, agradecer o convite, né, o doutor Rafael, a iniciativa do seu escritório e sua assessoria, e agradecer também aos demais presidentes de disponibilizar esse tempo, né, e a gente poder enxergar que tem algo comum além dos nossos muros, né? São problemas incomuns e eu acredito que essa grande união trará grandes benefícios também. É um esforço, eu acredito muito em Gramado e acredito muito no que eu investi, e senão não estaria aqui, eu acho que os senhores também, e a gente tem que lutar realmente, porque eu acho que a palavra do Guilherme foi muito, muito assertiva, né? Quando ele falou que, na verdade, a gente só quer exercer o direito de poder de escolha. A gente quer poder escolher, não quer dizer que a gente que vá determinar ou vá ter a razão sempre, não é verdade? Ou a nossa palavra é o fim, mas a gente quer ter o poder de escolha. Então, muito obrigado. Desculpa, eu estou em aula ainda, eu peguei lá um tempinho, então possivelmente eu tenho que sair antes do término, né? E depois eu assisto gravado, tá bom? Rafael. Fala, Paulo. Rafael, só para algumas rápidas considerações. Da mesma forma, agradeço o convite, participar dessa reunião. Eu acho que nós temos muitos assuntos, podemos trocar ideias. Aliás, a nossa associação, ela aprendeu muito com a própria experiência do Termas, né? E não só nós aprendemos, mas a própria incorporadora também aprendeu e modificou seus métodos de atuação, métodos mais eficientes e mais eficazes, que realmente nós vamos ter que desenvolver alguns mecanismos para contornar esses problemas que estão surgindo, né? Principalmente de muita autonomia para a incorporadora, né, e pouca autonomia para os proprietários, né? Isso eu acho que é a questão vital que nós devemos enfrentar, né, porque, em realidade, muitos de nós utilizaram esses recursos, né, para investimento, né? Eu acho que grande parte, inclusive, da minha associação utilizaram para investimento, né, buscam algum retorno, né, que é normal, que é natural, né, e, consequentemente, eu acho que nós temos que lutar para aumentar nosso poder de barganha junto à incorporadora, né, no sentido de
administrado de forma equilibrada, equitativa, né, que seja um negócio bom para todos, né, não só para os proprietários, também para o incorporador, tá, que está trabalhando para isso. Mas a ideia é justamente essa, né, fazer o possível para trazer um benefício a todos que estão envolvidos nesse empreendimento. Beleza. Antes de dar a palavra para a Camila, eu só quero dizer que a Gramado Parque sim aprendeu, porque cada assembleia ela vai evoluindo. Na Assembleia do Bona, ela já levou para a Assembleia de instalação a aprovação da convenção, ou seja, coisa que ela não fez nas outras associações, só que ela aprendeu, mas não aprendeu tudo, viu, Paulo? Porque na Assembleia do Bona, nós montamos a associação antes da Assembleia, e na Assembleia do Bona, 3 conselheiros, 2 são da associação. Porque a gente conseguiu que na Assembleia só votassem os conselheiros os proprietários. Resultado, eu tinha procuração bastante, aí nós elegemos o Moser e o Daniel Carnales como conselheiros da associação. Da associação. Então, a associação está em peso lá dentro agora, né? Representado. Participa do conselho. Isso. Bom. Mas como conselheiros, não como associação. Sim, um avanço significativo. Um avanço, opa. Justamente. Camila, quer dar uma palavrinha antes da gente entrar no assunto? Camila, não estamos te ouvindo. Camila, não estamos te ouvindo. Tecnologia é bom quando funciona, né? Quando não funciona, é uma porcaria a tecnologia, né? Talvez desativou o mudo, né? Ou ativou. Não funciona, Camila. Vai voltar. Bom, deixa eu só... Ó, voltou aqui agora. Acho que vai funcionar agora. Vamos ver. Camila? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Então perfeito. Okay. Eu saí, entrei de novo. Eu vou colocar a máscara aqui porque eu estou num local público. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, bacana. Primeiro, obrigada pela oportunidade, pelo convite aqui de estar com vocês. Geralmente, eu estou no meu escritório, estou mais calma para conseguir participar. Hoje eu estou na rua e a minha internet está oscilando aqui, pode ser por isso que tenha caído. É uma oportunidade aqui estar com vocês, aprender com a experiência de vocês, que vocês já estão aí passando por isso por muito mais tempo que nós. O Golden Gramado é uma discussão da associação, tem mais de um ano que a gente vem amadurecendo essa ideia para criar a associação, mas só agora, efetivamente, a gente conseguiu tirar do papel, e já depois da Assembleia de Instalação, e aqui, a cada semana um flash diferente. Toda vez que a Golden, que a Laghetto publica um documento diferente, é diferente do contrato que nós cobramos lá atrás. Então, a gente tem muita coisa aqui para discutir com eles, e o principal ponto não é tirar a gestão da Laghetto, não é tirar a gestão da WPA, a gente só quer que realmente poder ter transparência no que eles estão gastando, né, e transparência no que está acontecendo, porque é muito fácil mandar a conta do condomínio para a gente pagar e colocar um monte de regras lá dentro, onde a gente não é beneficiado. Afinal de contas, somos ou não donos, né? Então, eu tenho uma propriedade, mas eu tenho que pagar para usar, eu tenho que pagar para emprestar, eu tenho que pagar para passar para terceiros. Não faz muito sentido, e eu acho que estar aqui com você... Está complicada a conexão dela. Sabe que essa questão da Gramado, agora no Bonavita, a Gramado lançou um regulamento, né? Como é que é não é um regulamento, como é que é o Moser? É um regimento dos conselheiros, né? Dos conselheiros, regimento interno dos conselheiros. E aí diz lá que os conselheiros aprovam, redigem e aprovam o regimento, mas o documento veio pronto para... E lógico que nós vamos conversar sobre aquele regimento, né? E aí ela foi aprovando, porque lá no Gramado Termas está tendo problemas lá no
no conselho, e ela vai aprendendo, e esse é um problema, né? Ela vai aprendendo, ela não sabe fazer, e ela vai aprendendo, e lógico, aí no de você já criou um regimento que com certeza também vai querer impor nos outros, né? Camila voltou ou não? Bom, só para, eu acho que o Guilherme tem que olhar o limite, o Moser também, então vamos entrar no assunto, qualquer coisa, a internet dela não deve estar legal. Daqui a pouco vamos chamar ele lá para a sobremesa e nós vamos perder o Moser. Bom, gente, assim, ó, eu fiz. Vocês sabem que uma questão central aqui, nossa, é a LGPD e o bloqueio que a administradora está dando, né? Está dando para vocês um bloqueio, um impedimento que vocês tenham acesso aos demais coproprietários, aos demais condôminos. E esse é um problema, inclusive, que a Golden Lagueto tem e também a Caldas Novas tem, tá? Bom, o que aconteceu? Nós temos uma competência técnica de tratar sobre o assunto, mas é um assunto muito importante. Então, é um assunto muito importante que a gente viu a necessidade de buscar um apoio internacional, alguém com conhecimento em GPDR, que é a norma internacional que veio a balizar a nossa LGPD, tá? E a nossa LGPD é muito nova no Brasil e ninguém sabe aplicar direito. Então, o que a gente pensou? Em ter um profissional fora do escritório, um parecerista, alguém que tenha uma referência, uma relevância nacional e até internacional sobre LGPD, para que possa emitir um parecer fundamentado e que a gente possa pegar esse parecer fundamentado e não ser só o escritório Paiva Nunes falando com o juízo, e o escritório Paiva Nunes que já é o xarope lá nos tribunais de Gramado, mas sim trazer um elemento externo, né? Ou um parecer externo. E nós tivemos a ideia desse parecer e de falar com vocês, porque as associações podem, então, em conjunto, utilizar esse parecer, porque essa ação vai ser feita para todos, para Gramado Termas, para Bona, para BV, para Caldas Novas e também para Golden Lagueto. Mas a minha ideia é tratar com vocês esse tema e utilizar o parecer somente naquela associação, se todos entrarem no projeto bacana, né? Que é o seguinte, eu vou compartilhar a tela com vocês para apresentar o profissional que a gente localizou para tratar desse assunto. Tá? O nome dele é Manuel Trindade, tá? Manuel Gustavo Neuber Trindade. Ele é pós-doutorando na Universidade de Lisboa, Portugal. Ele é doutor em Direito com pós-graduação de Direito de pós-graduação na faculdade aqui na URGS, mestre em Direito, especializado em Processo Civil. Ele é coordenador e professor do pós em Lei Geral de Proteção de Dados da Unicinos, ou seja, ele dá aula no pós de LGPD. Coordenador e professor de negócios da Unicinos, coordenador e professor de especialização em contratos e responsabilidade, professor permanente do mestrado profissional da Unicinos, editor de revistas de direito das empresas, professor de graduação, São Leopoldo, autor de livros, artigos, pareceristas, ele é árbitro na comissão de arbitragem e conferencista no Brasil e no exterior. O Manuel Trindade ele deu palestras em Lisboa sobre a GPDR e também trazendo essa experiência para dentro aqui do Brasil, tá? Achei um nome de peso, né? Efetivamente alguém com relevância para falar sobre o tema. Tive uma reunião com ele sobre o assunto e ele nos deu total razão. Ele disse, eu consigo transformar isso num parecer para vocês. Antes dele, eu fiz contato com uma advogada também, que escreveu um artigo sobre LGPD de um escritório lá de Goiás, e essa advogada, ela emitiu uma opinião, na realidade não foi uma opinião, ela na reunião que fez conosco, concordou, doutor, vocês estão certos, vou emitir uma proposta para vocês.
Passou 2, 3, 4 dias, ela nos mandou um e-mail, né? Dizendo o seguinte no e-mail. Eu até não vou dar o nome dela ou do escritório, mas ela nos mandou um e-mail com a seguinte mensagem. Eu só vou tentar aqui colocar de uma maneira que não apareça o escritório dela, só para a gente não expor o escritório. Aqui, ó. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, só para realmente não ficar descortês. Pronto. Deixa eu compartilhar. E aí vocês vão ver que a mensagem dela me agradou muito. Rafael, boa tarde, tudo bom? O anel também. Camila, a gente está evoluindo, depois eu te coloco a par, tá? Fica tranquilo, depois eu assisto a gravação. Minha internet está oscilando aqui. Obrigada aí, tá? Vou ficar ouvindo, se eu cair, depois eu... Tá. Rafael, boa tarde, tudo bom? Desculpa a demora em te responder. Infelizmente, não vamos conseguir te atender nesse momento. O nome do escritório dela assessora juridicamente muitas empresas do ramo e os sócios preferiram não atender essa demanda pontual. Agradeço o contato e a confiança, espero podermos trabalhar juntos em outra oportunidade. Ou seja, o que ela me respondeu? Ela me respondeu que ela não poderia fazer um parecer que fosse contra, né, e que efetivamente iria contra os clientes do escritório deles. Porque o escritório dele é de Goiás, atende incorporadoras como a Gramado e como a Lagueto, e o parecer dela, inclusive ela sabe que nós atendemos uma associação de Goiás, o parecer dela ia ser um conflito de interesse com o atendimento aos clientes que ela tem. Então ela disse, não posso. Mas a resposta dela para mim foi melhor do que se ela tivesse apresentado uma proposta. Porque ela diz que efetivamente nós temos razão no nosso objetivo. Aí depois da Anabás, fizemos uma reunião com outro advogado, que é o Manuel Trindade, e esse advogado, então, eu assisti uma palestra dele sobre LGPD, ele vai fazer uma palestra na OAB Nacional sobre LGPD, e conversando com ele, ele nos deu total razão, vocês têm que ter acesso a esses dados com certeza, não tem como esses dados serem protegidos, a LGPD não serve para isso, a LGPD não serve para proteger esse tipo de informação, e a LGPD tem que ser analisada junto com outras legislações. Ela não está sozinha no cenário, né? E nos deu todo um contexto muito na linha do que a gente pensa, que a LGPD não pode ferir a Constituição, não pode ferir Código Civil, não pode ferir lei de corporações, ela tem que ser lida em conforme. E disse, podemos fazer esse parecer tranquilamente, tá? Quanto que ele cobrou para fazer esse parecer? Aqui está a proposta do Manuel Trindade. Cobrou para fazer esse parecer aqui, ó. A proposta do escopo é a elaboração de parecer jurídico, analisando a possibilidade que seja franqueado aos condôminos por parte do síndico administrador, mediante solicitação devidamente justificada, acesso às informações referentes à listagem completa de condôminos, assim como a lista de presença em assembleia eletrônica realizada pelo condomínio. Ademais, a parte consulente, nós poderemos apresentar quesitos que serão respondidos na forma fundamentada no parecer, ou seja, nós vamos orientar o parecer como queremos. A proposta deles, R$18 mil para fazer esse parecer. Nós temos hoje, atendemos de multiproprietários, nós atendemos 5 associações. Então, se a gente pegar esse parecer e dividir entre as 5, vai ficar 13.600 para cada associação, né? E, lógico, se uma associação não tiver caixa e a outra tiver, isso é um problema com o escritório que pode ser resolvido tranquilamente. A grande questão é vocês, então, entenderem pela pertinência da contratação desse parecer e quererem trabalhar em conjunto para que a gente possa evoluir nesse parecer.
Até digo para vocês, o escritório pensa, conforme nossa conversa, pensa inclusive em poder subsidiar parte desse parecer, porque é interesse também que o escritório tenha essa fundamentação mais forte de uma relevância aí no mercado, tá? E aí eu deixo a palavra para vocês, o que vocês acham sobre o tema. Posso começar aqui? Pode, Guilherme. Só trouxe, a chefinha apareceu aqui para tocar a reunião junto. Seguinte, eu acho de suma importância, tá, o acesso aos demais proprietários, tá? A gente já vem há 2 anos brigando para ter isso, via conselho consultivo, né? E a única resposta que a gente tem hoje da administradora, assim como da Gramado Parques, é que não pode divulgar por causa da LGPD, não pode divulgar por causa da LGPD, né? Então, o que eu queria entender e perguntar, doutor Rafael, é, na prática, né, como que esse parecer nos ajuda? Porque a gente vai continuar dependendo ainda, né, mesmo com o parecer, isso não é uma decisão judicial, né? Uhum. Como que ele nos ajuda a conseguir esses dados? Ou na prática ele é um anexo a uma futura ação, né, para que em base à ação, enfim, como é que é a dinâmica disso? É que assim, ó, o judiciário, tá, ele também precisa de apoio para tomada de decisões. E o que acontece? A LGPD realmente é muito nova no Brasil. Ter um parecer de alguém com a relevância do Dr. Manuel, por exemplo, que traga no seu parecer o quanto que isso é e como que isso é tratado internacionalmente em realidades mais antigas que a nossa em termos de proteção de dados, ou seja, trazer essa experiência de fora e transformar isso no parecer e apontar efetivamente, constitucionalmente, pela lei, o como que isso é tratado em outros países e como que será a tendência a ser tratada no nosso, o juiz vai se sentir muito confortável, né, em emitir a sua posição também, né? Então, um parecer fundamentado com alguém com esse currículo, eu penso que é de suma relevância para que o juiz tenha conforto na sua decisão, porque os julgadores no Brasil também não estão confortáveis em julgar a LGPD. Ainda está muito tênue. E a ideia desse parecer é trazer uma resposta de alguém que já traz uma experiência, aliás, alguém que dá aula sobre isso, né? Essa é a relevância, né? Alguém que tem a experiência internacional e já palestrou em lugares onde a LGPD já está madura e trazendo isso para dentro de um parecer para apresentar para o juízo. Penso que será uma força muito grande na ação. Eu não acho, Guilherme, que seja imprescindível, tá? Eu não acho isso. Mas eu acho que seria uma força tremenda para uma fundamentação na ação. Perfeito. Dúvida respondida. Fala, Paulo. Bom, eu também acho o acesso à informação, acesso a essas informações dos proprietários, eu creio que é um elemento extremamente importante para todas as associações, especificamente para a nossa associação aqui, que está limitado em termos de associados. Mas tem uma coisa na Lei Geral de Proteção dos Dados que o acesso não quer dizer o uso. Tá? Então, uma coisa é ter acesso, outra coisa é como usar essa informação. Perfeito. Então, esse uso por parte dos associados é que nos preocupa. Por quê? Que nós podemos acessar um proprietário e o proprietário se julgar incomodado com isso. Tá? E aí ele pode reclamar junto à Agência Nacional que foi criada agora de proteção aos dados com relação a isso. Como é que fica especificamente essa situação do uso da informação? Uhum. Tá? Uma coisa é ter acesso, outra coisa é o uso. Né? Para nós, tanto o acesso quanto o uso é importante. Mas a questão do uso é o que é fundamental na lei geral, né? de proteção dos dados.
Veja que o uso ele está para a apresentação a todo o universo das dificuldades, dos problemas do real cenário e informando a existência de uma associação para que a gente possa, então, trabalhar em conjunto, mas pelo menos prestar informação. Quando você usa, viu, Paulo, a informação, e isso é muito relevante, dentro dos quesitos a serem apresentados ao Dr. Manuel Trindade, a gente pode apresentar o quesito de como usar os dados sem ofender, quer dizer, qual é o fundamento que a gente tem na utilização de uma LGPD, que a gente possa não só ter acesso aos dados, mas que tipo de comunicação que a gente pode ter com eles, e eu tratei isso na reunião, mas no parecer a gente pode aprofundar, porque nós tratamos isso, né? E aí ele disse, olha, vocês estão abrindo os olhos dos demais e vocês têm o direito de dizer aos demais que existe um problema a ser resolvido. Esse direito é um direito de vocês, porque existe o direito de representatividade, onde vocês podem acessar um quarto dos condôminos para convocar uma assembleia. Como é que você vai convencer um quarto dos condôminos a convocar uma assembleia se você não vai conseguir acessá-los? Percebe? Então, o acesso a eles é natural. E é isso que eu quero que fique claro no parecer. Perfeito. É natural ter acesso a eles. Né? Exato. Não só o acesso, mas também colocar o uso que vai ser dado para essa informação, né? Que ela possa ser realmente endossada e apreciada no judiciário, né? Não, mas é muito boa muito pertinente a tua colaboração para que a gente possa blindar também as associações de eventual uso dos dados, né? Eu acho que esse argumento central do direito de representação é fundamental para justificar esse uso, né? Eu acho que mais do que o acesso, nós temos que justificar esse uso da informação para nós ficarmos resguardados com relação a esse aspecto aí. Realmente eu acho pertinente, né? Acho o valor um pouco elevado, mas é importante, né? É um assunto novo, né? E eu não sei, esse é o valor que ele estipulou, que estabeleceu, que não existe margem de negociação para esses valores. Não, na verdade, eu tenho uma regra no meu escritório que eu não negocio valores de prestador de serviço. Uhum. Eu também não aceito que negociem os do escritório. É uma regra que eu tenho aqui, né? Mas, inclusive, eu tenho um outro contato que eu também estou estimulando, que nós tivemos o simpósio nacional aqui da GADI, que é uma associação que eu faço parte, a Associação Gaúcha de Advogados, tem um simpósio que é bianual, que é fantástico, né? E que teve um outro profissional de LGPD que eu também mantive contato com eles, e a minha ideia é também pedir o orçamento de um parecer deles. Sim. Então, pelo menos para ter dois, né? Mas aqui eu quero analisar com vocês o conceito, né? O conceito. E aí ter mais um ou outro orçamento para que a gente possa... Mas também nomes de peso, tá? Esse outro nome que eu assisti a palestra dele, nome de peso em LGPD também. Fala, tu acha que isso... Desculpe, tu acha que um parecerista especializado no assunto, ele daria peso para uma ação judicial? Tenho certeza. As ações da CRT, aquelas que a CRT perdia pra caramba, elas começaram a reverter a partir de um parecer de um ex-ministro. A CRT que perdia todas começou a ganhar todas as ações. E foi revertido por conta de parecer. Esse é um exemplo, tá? Uhum. Posso dar diversos exemplos aqui. Guilherme, depois eu passo a palavra para a Camila. Uma dúvida, tá? Vamos lá, expandindo um pouco o conceito, né? A gente está falando em acesso a saber quem são os nossos vizinhos devido a uma associação, né? Mas ao mesmo tempo, hoje a gente não sabe nem quem são os proprietários do nosso mesmo imóvel. Eu não sei quem são meus 12... Eu tenho 13avos de um imóvel. Uhum. Tá? Eu não sei quem são os outros 12, para daqui a pouco é um imóvel que, em teoria, em algum momento estará escriturado no nome dos 13. Uhum. Né? E nem isso a gente tem acesso hoje.
como isso também ajuda a ter acesso a essa informação? Porque assim, vamos supor que a gente quer botar uma lâmpada diferente no quarto. Estou pegando um exemplo mais simples, tá? Eu quero trocar a lâmpada para uma lâmpada azul, né? Eu não consigo falar com os demais proprietários, né, por um imóvel que é nosso. Não estou falando que eu quero mudar alguma coisa, mas é algo básico, né? É algo básico, eu saber quem é o dono do mesmo imóvel que eu. Como isso nos ajuda nesse parecer também e no acesso às informações e como utilizar essas informações? Isso a gente tratou bastante lá na reunião do Bona, que são 2 níveis de informação, né? Digamos, uma informação vertical e uma informação horizontal. A informação vertical são os coproprietários da mesma unidade. A informação horizontal são os coproprietários da área comum, né? Eu penso que a argumentação servirá para os 2 níveis, né? Até é interessante trabalhar a informação em 2 níveis, porque se eu não conseguir de todos, que eu consiga pelo menos os da minha unidade. E se a gente pegar, por exemplo, o Gramado Termas, que tem lá 140, 150 unidades associadas, se conseguir isso vezes 13, nós vamos chegar... Por exemplo, o Golden Lagueto tem 250 associados. Se a gente conseguir 250 vezes 13, nós vamos chegar no universo de quase próximo da totalidade de todos os condôminos. Mas são esses 2 níveis, Guilherme, tu tens razão. É o vertical da mesma unidade e o horizontal de todo mundo, né? E só complementando a pergunta, e o parecer em si, né? No parecer, ele já vai orientado a essa questão de associação também para corroborar com o uso desses dados, ou ele é um parecer, ele vai já nichado, vamos dizer assim. Tá? Não, exato. A ideia do parecer e muito bem complementado pelo Paulo, né? A ideia do parecer eu tenho acesso à informação. E como usar essa informação de forma a não ferir a lei? Acho que foi uma colaboração importantíssima aí do Paulo. Fala, Camila. Vamos lá. Dois pontos aqui que eu queria a questão primeiro de discutir, né? A questão de custo. Quando a gente fala em ter informação de quem são os donos, a gente sabe que na matrícula tem o nome de todo mundo. E isso, em algum momento, a matrícula vai ter o nome de todo mundo. Pode não ter hoje por conta do contrato de financiamento, né? Você ainda não, por exemplo, no Golden, a gente ainda não tem. Mas em algum momento, no ano que vem, vai ter, porque de IPTU, e a gente sabe que o administrador não vai pagar o custo de IPTU, vai precisar fazer essa destrinchar. Ter a informação pela matrícula não é mais barato do que por este parecer? É uma pergunta. O segundo, até porque a gente não vai ferir informação nenhuma, porque a gente vai estar pegando de um documento público, né? O segundo ponto é entrar com uma ação diretamente com relação a cada empreendimento, fazer o seu pedido para acesso a essas informações, também não teria um custo menor, como que isso se daria? E o terceiro, eu acho que a gente podia, eliminando 2, a gente tem muita associação, principalmente em Olímpia e Caldas Novas. O pessoal, depois do movimento que o Dr. Rafael fez aí com uma live, eu esqueci o nome da advogada que fez aí, que ela tem aí, ela é administradora de alguns empreendimentos de multipropriedade, que foi onde eu conheci o Dr. Rafael e a indicação. Depois desse movimento que vocês fizeram no Gramados Parque, e agora através do Golden Lagueto, onde a gente está tendo aqui um acesso muito grande de informações pelo YouTube, no vídeo, a gente tem acompanhado ali mais de 1.500, 1.700 visualizações, então a gente quer ter os 9.000 visualizações, né? Eu comparo muito o vídeo da apresentação. O vídeo da apresentação lá mensal da inauguração está com 4.000 pessoas visualizando. Por que o da associação só tem 1.900? Eu quero os 4.000 também. Mas, assim, será que a gente não poderia abranger isso mais, de entrar em contato com essas outras associações, expor, fazer um convite de uma live como essa que a gente está fazendo, expondo as outras associações, porque aqui eu conheço 4 presidentes de Caldas Novas de associações, um de Olímpia, são 5, mais 5 em Gramado, são 10, 18 por 10 é 1.800, é muito mais competitivo e todo mundo vai poder usar esse parecer, né? Então eu acho que a gente podia envolver mais pessoas aqui de associações. A gente tem um grupo que eu não sei se vocês fazem parte, que é de troca de multiproprietários.
onde tem gente do Salinas, tem gente de hard rock, tem gente de vários lugares lá. Eu acho que esse tema poderia ser pedido para o administrador do grupo, pedir para que os presidentes das associações ou as pessoas que têm interesse em montar a associação, de repente, que a gente fizesse esse movimento, de chamar mais pessoas para participar desse rateio com a gente. Porque só um parecer passando na cabeça é simplesmente um parecer, não é um julgamento. A gente vai ter que gastar com ação judicial. A gente vai ter o parecer, mas vai ter que gastar com ação judicial. São 2 gastos. Né? Então, quanto mais gente rateando, melhor. E se não for viável, a primeira e a segunda questão ali de acesso às informações. Tá, Camila, só te respondendo assim, ó. A questão do acesso à informação lá Quantas unidades tem o Golden Lagueto, me lembra? 435. Tá, então deixa eu fazer um cálculo rápido aqui para ti, ó. Uma matrícula custa no mínimo R$35. Vezes 435 vezes 13, R$197.925. Já eliminamos a primeira, vamos para a segunda, que é a ação judicial direta. Não, e mais, 197 mil para ter o nome e o CPF. Nós não temos o contato com as pessoas. Ainda vai ter que ir atrás do contato das pessoas. A ideia é nós termos a forma de contato, não é só os dados de quem são os condôminos e como contatá-los, tá? Porque não adianta saber quem são os condôminos só, tá? A questão do parecer é uma fundamentação para instrumentalizar a ação. É como, por exemplo, eu entrar com uma ação de responsabilidade de dano médico de uma cirurgia plástica e eu, como advogado, tenho a competência jurídica, mas eu contrato com o cliente um cirurgião plástico para fazer um parecer sobre os problemas da cirurgia. E aí eu trago esse parecer para fundamentar a ação. É mais ou menos isso. É trazer um especialista pontual sobre LGPD para instrumentalizar a ação. E as ações de vocês, veja, nós temos nas ações de vocês uma combinação lá dentro do escritório. E eu posso, inclusive, franquear, fazer, como vai ser um modelo para todos, eu posso, inclusive, fazer um modelo dessa ação principal e aqueles R$1.000 que eu cobro de cada ação avulsa, que não está no pacote original, eu posso, inclusive, essa ação de LGPD não cobrar das associações. Não cobrar essa taxa extra de 1.000, entendeu? Porque eu vou fazer uma ação que vai valer para 5, 6 associações. Então, aqui no meu escritório, eu posso dar a minha cota, entre aspas, de sacrifício, que é não cobrar aqueles R$1.000 de ação avulsa. Vocês, por exemplo, lá do Gold, cada associação de vocês inaugurou com 3 ações, assim, um pacotinho de 3 ações iniciais. Algumas já definidas e uma associação a definir. Eu posso dizer, essa não vai entrar naquele pacote. Essa vai ser franqueada, vai ser feita para todas sem custeio daquela cota extra, entendeu? Fala, Mozart. Bom, doutor, de antemão aí. Desculpe, Mozart, acho que eu silenciei teu microfone sem querer. Tá ok. Então, te parabenizar primeiro pelos 2 contatos, que primeiro a primeira advogada que já te deu um respaldo, falou, olha, eu vou usar a minha palavra contra meu escritório, então não posso fazer isso. Né? Fantástico. E a segunda desse especialista é uma pessoa com conhecimento, know-how internacional, ou seja, você vai ter um parecer técnico, você vai ter nós iremos entrar com uma blindagem, praticamente, um respaldo. Olha, a gente quer isso, mas vocês querem isso só porque vocês são da associação? Não, porque olha aqui o que diz a lei, segundo o doutor fulano de tal, né? Então, eu acredito que é um instrumento importantíssimo. Quando nós iniciamos a formação da nossa associação, e aí você vai relembrar isso, você tem um grupo formado de WhatsApp da nossa associação atual já há cerca de 2 anos, não é isso, doutor? 2 anos. 2 anos numa luta tremenda. Eu não fazia parte desse grupo, eu passei a fazer parte desse grupo há quase 6 meses atrás, né? Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp do Bela Vista, que eu ainda chamo de Bela Vista também, porque eu não sabia que existia grupos de WhatsApp do Buona.
Aí, em algum momento, você apareceu lá, eu peguei seu contato e a gente começou. Então, assim, uma das primeiras falas nossas foi justamente isso. Nós precisamos conhecer e saber quem são nossos vizinhos, quem são os outros adquirentes, para uma mobilização e para a nossa própria até segurança, né? Como o Guilherme falou, preciso saber quem partilha a minha casa comigo, não é verdade? Então, é Fernandinho Beiramar, é quem partilha a casa com a gente, quem comprou lá. Então, a gente precisa saber também isso, eu acho que é importante. Eu sou a favor de fazer esse rateio, de buscar os melhores descontos possíveis sempre, as melhores ofertas possíveis do que você conseguir fazer, claro, para a gente, né, doutor? E estamos juntos, estamos juntos. Adorei a ideia da Camila aí, seja bem-vinda, Camila, nesse grupo, na hora acho que você caiu, né? A sua conexão, no caso, e você faz parte de um outro grupo de administração, mas os problemas são os mesmos, as histórias são as mesmas, e o nosso anseio, o nosso objetivo, que nos une a todos, é igual. Então, seja bem-vinda e que você consiga mais outras associações para fazer parte com a gente. Obrigado. E é importante isso que a Camila falou, Camila, eu vou pedir teu apoio nisso, tá? Porque se esse parecer for para 10 associações ou para 6, quanto maior o rateio, e exatamente essa é a força de uma associação. Porque a força da associação é unir esforços para ter o melhor resultado para os associados. E exatamente esse é o princípio associativo, né? Da cooperação, do cooperativismo. Por que a Gramado Termas tem acesso à documentação? Nós gastamos agora, né, Guilherme, R$ 1.500 na nova convenção de condomínio que eles mudaram. E por que o Guilherme tem acesso a uma convenção de condomínio nova que eles mudaram, que não falaram para ninguém, mas o Guilherme ia tirar R$ 1.500 do bolso para ter acesso a essa convenção? Não, mas ele e mais 149 associados foram lá e bancaram a convenção nova. E esse é o princípio do cooperativismo que agora nós estamos expandindo, não só entre a associação, mas também fora. E vocês, de todas as criações de associações que a gente fez, a gente mostrou para vocês na planilha orçamentária uma rubrica lá, que é uma rubrica exatamente para contratar peritos, engenheiros, auditores, né? Ou seja, uma rubrica para poder fazer esse tipo de contratação, para poder fazer esse tipo de vinculação com terceiros para reforçar o trabalho. E eu achei fantástica a tua ideia, Camila, de fazer contato com esse pessoal que já tem feito contato conosco, mas não fechou nada ainda, e por isso que eu chamei para hoje a Karina de Caldas Novas. Também não tem nada a ver com Gramado, mas ela também quer ter acesso a todos os condôminos. Ela também quer dizer da associação para todo mundo, para que as pessoas possam dizer, quero lutar com vocês. Então, a Karina é advogada. A Karina é advogada. Ela está abrindo Porto Seguro também. Eu indiquei o senhor e ela lá para o pessoal em Porto Seguro, que foi antes da gente fechar, e ela fechou lá com o pessoal de Porto Seguro. Eles estão abrindo uma associação por lá também com ela. E ela falou, eu vou montar a associação e a parte jurídica eu deixo para o senhor. Ela me avisou já. Então ela vai montar, vai deixar montadinho e eu entro com a parte jurídica de assessoria. Legal. Então ela, se não me engano, tem 2 ou 3 associações embaixo dela que ela já fez contato ali, tá? E já ajudou a fundar as associações. Então ela é importante por esse contato lá de Brasília, né? Lá de cima. Perfeito, perfeito. Não, inclusive ela era para estar na reunião de hoje e ela vai assistir essa nossa reunião de hoje. Doutor, só mais 2 colocações que eu gostaria. Primeiro, parabenizar o Paulo aí pela excelente colocação que ele fez em relação à questão da pessoa se sentir importunada. Recentemente, nós sentimos isso em grupo de WhatsApp de alguns moradores que se negam completamente a querer enxergar a realidade, querem só ver que o gramado de Gramado é verde, que lá neva e que lá é bonito, mas não querem enxergar uma outra realidade que está nos afligindo, né? Então, como
ter essa roupagem de acesso sem que haja nenhuma outra problema, sem que isso traga problema à associação. Esse daí é um ponto importante, né, dentro do parecer. O objetivo desse acesso, que deve ficar bem claro, e para os associados e para a associação, deve ser bem claro isso. E o outro ponto que eu gostaria já até de lançar aqui, que eu havia comentado, sonhando isso daí lá, quando a gente nem tinha a associação ainda, que é essa união de presidentes, a gente formar um grupo dessa união de presidentes aqui e poder sempre, volta e meia, estar reunido e trocar ideias e avançarmos juntos, né? Ter essa coesão de objetivos aqui, quem sabe. Obrigado. Tu sabe que o Guilherme inaugurou na fala dele, lá de apresentação, uma questão, por exemplo, que é uma cooperação entre associações, porque, bem ou mal, vocês são cotistas de hotéis. Então, daqui a pouco, você quer usar o Lagueto, você quer usar Caldas Novas, e pode haver permuta entre semanas, né? Então, claro, isso é um pequeno ponto do que pode acontecer também da cooperação entre as associações, né? Muito bacana isso. Gente, Mozart, excelente o que você colocou. Eu acho que é completamente pertinente aí. E é engraçado, você sabe que eu já fui expulsa de um grupo de WhatsApp porque falaram que a associação é minha. Falaram, você não foi autorizada a divulgar a sua associação, você se retire do grupo. Eu falei com o maior prazer, mas a associação não é minha, é nossa. Assim, nós temos 1000 cotas mapeadas, é um grupo de Telegram com quase 800 integrantes, e dos 800 integrantes das 1000 cotas mapeadas, a gente conseguiu até agora 250 associados. E muita gente vai na onda, muita gente está fazendo distrato porque foi enganado na compra e por isso não quer se comprometer com a associação. E muita gente acha que pode contratar um advogado, mandar um e-mail e resolver o problema. Então você tem de tudo, né? Então a gente está tentando aí, é um trabalho de formiguinha, depois do que abre a associação, que você faz aquela primeira leva, aquela primeira chamada, o resto é trabalho de formiguinha, porque as pessoas não entendem o quão importante elas participarem, o quão importante elas colaborarem com esse rateio. Já fui questionada várias vezes o que eu estou ganhando com isso, eu acho que vocês também já devem ter sido questionados, o que estão ganhando com isso, né? E é muito importante, parabéns aí, Mozart, pelas colocações. Acusados, no caso. Né? Exatamente. Então, assim, como eu estou desde 2017 no grupo, o pessoal ainda me defende. Tem uns que já bateram no pessoal lá, falando assim, você chegou agora, não sabe quem é a Camila, você está falando isso o quê? Se não fosse por ela, a gente não tinha metade das informações aqui, porque a gente sabe também que muita gente não tem informação, não é porque não tem, é porque não lê. Quer tudo mastigadinho, quer tudo na mão e quer que a gente responda. Mas eu acho que essa união de presidentes é muito importante, que o Mozart colocou, não só da gente aqui de Gramado, mas do Brasil inteiro, cada multipropriedade que foi inaugurando e convidando e chamando e levando isso para que realmente a multipropriedade seja aquilo que a gente sonhou, que seja realmente uma casa de férias sem dor de cabeça. Porque, de verdade, a minha grande preocupação é um dia eu dormir e acordar com o cara me mandando no boleto, olha, a gente está falindo e você que é dono vai ter que pagar a conta. Eu tenho medo disso, eu tenho medo. Então, a gente não quer que a administração do hotel não dê certo, a gente quer que dê certo, mas a gente quer saber o que está sendo feito. Perfeito, Camila, perfeito. Aí que tá, só tem um ponto sobre falir, tá, Camila? Eu te diria que é quase impossível, que é muito fácil não falir. É só tu aumentar o condomínio, entendeu? Assim, então essa preocupação tu não precisa ter. E a gente vê assim, porque a gente paga conta todo mês, começou a ficar mais caro, não, senão vai falir, então tá, manda boleto para todo mundo paga chamada extra, resolvido. A gente não teve chamada extra. O problema é a inadimplência, né? Porque a gente já pega, a gente saiu a primeira ata a primeira prestação de contas do condomínio lá do Golden, e a projeção de arrecadação dos valores era na casa de 2 milhões de reais, e eles arrecadaram 57 milhões. 57 mil. Então, você imagina, né? Eles projetaram arrecadar 2 milhões e arrecadaram 57 mil.
Isso me preocupa, porque você fale quando você tem as pessoas não pagando, né? Se você tem todos pagando, ok. Se não, vai chegar uma hora que o condomínio vier R$5.000 para mim, eu tenho outras despesas, eu não vou pagar também. Sim. Então, essa é a preocupação. Mas, já me metendo no assunto aqui, né, mas aí traçando um paralelo com o Termas, e aí a gente depois faz uma troca de conhecimento, né? Esse nível de inadimplência a gente não teve nem no pico da pandemia, vamos dizer assim, que eu acho que seria o pior caso, tá? Enfim, depois a gente aprofunda as ideias, mas é bem estranha essa informação. Não, é que essa cota que ela está falando é a cota de pré-abertura. Pré-abertura, taxa pré-operacional. Eles mandaram em cima da hora para todo mundo. Bom, aí é sem problema fazer de operação. Problema de comunicação. Os caras tinham que ter trabalhado uns 3 meses antes, falando que ia acontecer e simplesmente mandaram o boleto 5 dias antes. Instalação de condomínio e tudo mais. Bom, aí chega um boleto, o cara acha até que é fraude, se for assim. Exato. Gente, estouramos uma hora de reunião. Acho que a gente alcançou 2 principais objetivos que eram pretendidos. O primeiro objetivo é inaugurar essa aproximação para que a gente tenha um trabalho mais amplo, né, do que a gente vai conseguir ter em cada uma. Até lhe digo, quando algumas associações de gramado, do mesmo Gramado Parques, disseram assim, mas a gente, lá do Bona, viu, Moser? A gente não pode entrar na Associação do Termas e a Associação do Termas, que já está montada, resolveu os problemas conosco. E aí eu comentei, não tem por que o presidente do Termas pensar em resolver problemas do Bonavita ou do BV, não faz sentido. Eu lembro. Lembra disso, né? E não faz realmente sentido. Agora faz sentido o presidente do Termas, com o presidente do Bono, com o presidente do BV, do Golden e do Caldas Novas, pensar em algo que seja comum a todos. Isso faz sentido. E inaugurar isso, eu fico muito feliz hoje. Que bom que vocês foram receptivos a essa ideia. E o segundo objetivo é também sensibilizá-los desse parecer. Repetindo, ele não é imprescindível, mas ele é muito bacana e as ideias que foram trazidas aqui só enriqueceram essa necessidade. E a Camila, então, eu vou mandar o vídeo, Camila, para a Karina, tá? Para a Karina assistir e a gente já falar com ela para que ela possa já mobilizar outros, porque aí se a gente tiver 10 associações, vai ter 1.800 para cada um. Cria um grupo no WhatsApp como presidentes das associações, inclui a gente aqui que está participando da reunião, e eu vou convidar os outros presidentes das associações para participar do grupo e a gente iniciar essas discussões lá. Paulo? Rafael, também achei bastante interessante essa reunião, mas eu gostaria só de dar um fecho, né, nessa reunião no seguinte sentido. Ela foi uma reunião de sensibilização, não foi de tomada de decisão. Não foi. Vamos aguardar esses movimentos, né? E certamente eu sou bastante simpático a essa ideia, entretanto, tenho que levar para os meus pares, né? Essa decisão de adesão a esse tipo de iniciativa, perfeito? Então, a medida... eu não sei qual é a dinâmica que tu vai dar para esse processo, se tu vai acelerar, qual é a tua estimativa de tempo, né, para que nós possamos também, junto com os nossos pares, colocar essa informação e tomar as decisões, né, cabíveis nesse momento. Né? Eu não sei qual é o cronograma que tu tem com relação a isso. Paulo, assim, sinceramente, estou aqui pensando com vocês, tá? Nós podemos, sim, ter um planejamento aí para 10 dias, para 15 dias, não é uma sangria desatada. Todas as associações de vocês vão ser favorecidas, né, com esse acesso a essa informação, porque nós temos a experiência do Gramado Termas, o número de pessoas que a gente alcança e vão aderindo conforme elas vão descobrindo, e as pessoas descobrindo de uma vez, né, nós vamos ter possivelmente uma adesão muito forte a todas as associações. Então eu penso que vai ser salutar a todos. Cada associação tem um ritmo diferente. Tem associação que tem autonomia para tomar essa decisão,
né? Porque já está lá no estatuto, já tem uma previsão orçamentária para isso. Tem associações que são mais frágeis, né? Que têm menos associados, estão ali querendo conquistar mais associados, mas estão ali no contadinho, né? Sem a margem de segurança para poder fazer uma contratação como essa. E tem associação aqui que diz, olha, eu já estou com 2 mil por mês já de chamada de valor definido. Eu tenho associação aqui entre nós que tem caixa para bancar isso, independente de chamada essa, ou seja, vocês têm realidades distintas entre vocês. E sim, é interessante que isso seja levado para cada grupo para tomada de decisão, tá? Então, concordo plenamente contigo, a gente pode fazer uma agenda positiva aqui para 10 dias, para 15 dias, dar uma alimentada. Oi? Doutora, a gente estando com um grupo formado, o grupo do WhatsApp formado com todos os presidentes, e a gente incluindo, a gente naturalmente vai sentir a adesão das outras associações e a partir disso a gente toma a decisão de levar. Porque assim, como a gente ainda tem um trabalho que eu vou fazer aqui de contato com as outras associações, hoje o custo é alto, mas se a gente conseguir trazer 10 associações, é 1.800. A conversa com o resto do grupo, dos associados de cada um, vai ser muito mais fácil, né, de ser levada. Então, eu acho que o primeiro passo aqui é montar o grupo para a gente colocar aqui o máximo de presidentes de associações, discutir isso, acho que uma semana depois de criado o grupo e com as pessoas lá dentro é o suficiente, e depois se estipular um prazo para que cada presidente converse com o teu grupo de associados aqui, se quer ou não aderir. Perfeito. Deixa eu dar uma informação para vocês, que é o seguinte, a questão da união de vocês e a questão dessa coalizão toda, eu quero dar uma informação para vocês. Nós estamos contratando um software novo, tá? Que é um software para o escritório, de gestão do escritório, e esse software novo eu tenho a possibilidade de gerenciar contas a pagar e receber das associações dentro do meu software gerencial. Então, não vai precisar mais do Zero Paper, aquele QuickBooks, não vai precisar mais, porque vai ter um gerenciamento dentro do software. E esse gerenciamento propicia duas coisas fantásticas. Primeiro, o envio de boletos por dentro do sistema e a recepção também. Com esse envio de boleto dentro do sistema e recepção, o próprio sistema manda, com 5 dias de antecedência, um e-mail de aviso de vencimento, o que há de reduzir a nossa inadimplência. Segundo ponto, conseguir negociar com o banco uma taxa de R$ 1,30 na liquidação dos boletos. Hoje se paga R$ 2,50 e ainda conseguir negociar R$ 1,30 na liquidação. Camila, microfone fechado. Mas, assim, o Golden está pagando R$ 2,40 de tarifa para 8.900 associados. Eu consegui negociar com o meu banco R$ 1,30 na liquidação. E para a associação, isso pesa, vou dizer para vocês que hoje quase 10% do nosso custo, tá, é com o banco. É com o banco, é financeiro. Né? E é muito boleto, assim, ó. Tá, isso é excelente. Fala, Moza. Moza, tá, o microfone não está funcionando, teu, hein? Fechado. Tá fechado o microfone, eu acho não. Não, Moza, não. Não. Mas 1,30 é bom, hein, Guilherme? Poxa, vamos lá. Fala, Mozart. Bom, enquanto o Mozart não entra, e isso eu consegui de novo, por força de coletividade, porque eu negociei com o meu banco dizendo, eu tenho 150 boletos de uma associação, 250 de outra, entendeu? Fala, tchau. Prazer, Mozart. Tchau, tchau. E aí, por exemplo, a Associação do Paulo, que hoje é a menor aqui em termos de número de associados, eu tentar negociar com o meu banco uma taxa especial para o Paulo, eu não consigo. Mas como eu estou levando o Paulo junto com a Camila, junto com o Guilherme, junto com o Mulder, junto com os demais, eu consegui negociar uma taxa para todo mundo bem bacana. Tá? Então, só deixando essa mensagem
final, que é isso, é essa união que a gente está propiciando aqui. Quando é que foram fundadas as associações, as outras? A de vocês em 2019 e as outras todas esse ano. Tá. Só passando assim, pessoal, dinâmica que a gente sentiu aqui, né? Na fundação tem um pico de associados, tá? E toda vez que tem assembleia, tá? Tem muita associação e desassociação. E aí fica girando. E aí o que tem que fazer, tá? E qual é a dinâmica? E aí eu acho que a gente tomou um pênalti grande aqui na do Termas, né? Na nossa primeira assembleia, né, pós a associação existir, não aconteceu porque teve pandemia, né? E aí ocorreu assim uma murchadinha. Mas agora já com as outras assembleias a gente já está notando que está subindo, por mais que, né, às vezes não tem uma presença alta em assembleias. As assembleias são os pontos-chave para conseguir subir o número de associados. Tá, a gente teve esse pênalti da pandemia aí, que foi um ano literalmente assim, parado, né, em termos de contato, porque até o próprio hotel fechou, né, então tinha muito disso, teve muita desistência de distrato do pessoal, e obviamente quando alguém faz distrato, não faz sentido ser associado, mas aproveitem esse ponto, assim, principalmente de assembleias, assim, de fazer folderzinho em assembleia, esse tipo de coisa, isso alavanca bastante, tá, pessoal? São os momentos-chave para conseguir mais associados, né? E, enfim, os grupos, né, que eu tenho notado aqui, o doutor Rafael é prova, assim, tinha um grupo de Telegram, por exemplo, né? Logo que foi feita a instituição de condomínio, a gente conseguiu montar um grupo com 500 proprietários, tá? Mas dali, gente, vocês vão conseguir converter 5%. Tá? Essa vai ser a taxa de conversão. Eu não sei se vocês trabalham com software, mas eu trabalho com taxa de conversão, eu trabalho com muito número, tá? É 5%. O esforço é forte, tá? Para conseguir associados, e os principais pontos-chave são quando a gente consegue realmente, assim, no corpo a corpo. E aí é a assembleia, tá? Aí é a assembleia que daí consegue mostrar aí o motivo da associação, que daí tem principalmente a figura do Dr. Rafael lá fazendo o juridiquês, né? Mas é bem nisso, né? E aí fica o preto no branco, tá? E aí isso acaba ficando bem importante, aí para a acusação de, né? Quem tá ganhando com isso, quem tá ganhando com aquilo, que a gente não tá ganhando nada no final das contas, né? A gente só tá querendo melhorar o que a gente já tem, tá? E é isso. Mas, Guilherme, tu fala em ponto na curva, né? É que tu não conhece a Camila. Tá. Tu não conhece. Na Assembleia de Fundação, ela botou 150 para dentro da Assembleia. Não, mas é que isso é importante, porque a nossa associação ela foi fundada depois da fundação, né? Então a gente teve o que porque era tudo novo, ninguém sabia nada. Aí teve um absurdo na fundação, né? Começou a juntar, puxa daqui, puxa de lá. Né, tanto que a nossa fundação ela foi uns 6, 7 meses, acho que depois da assembleia de criação do condomínio, e a gente conseguiu iniciar com uns 80 associados? 80 associados, foi. Né? Então foi um trabalho de formiguinha de conseguir chegar nesses 80 aí, né? E era tudo... Agora, 2 anos depois, a gente aprendeu um monte de coisa, né? Mas era tudo zerado, assim, não sabia de nada, tudo novo. Mas, Guilherme, eu vou te falar, a gente tem 1 ano e meio que está falando sobre associação, mais ou menos. Tem 1 ano e meio que a gente vem falando a importância de criar uma associação, mas a gente ficava muito receoso de saber se ia ter efeito ou não. Quando foi em abril, que nós ficamos sabendo que o empreendimento ia inaugurar em agosto, parece que deu um gás aqui, eu comecei a procurar todo mundo, falar, nós fizemos a reunião de apresentação para falar sobre a associação, acho que no dia 26/6, se não me engano, em junho. E aí nós conseguimos um pico de 200 pessoas. O doutor falou 150, mas a gente chegou simultaneamente a 200 pessoas assistindo ali. São 4 grupos de WhatsApp, mais o grupo do Telegram, e a gente criou mais um Instagram, que eu fico toda hora mandando coisa lá no Instagram falando da associação. E aí depois para fazer o nosso marketing aqui. E depois disso, no dia 5 veio o vencimento do boleto da taxa pré-operacional. E nós fizemos a reunião de instalação da associação no dia 6. Então, isso ajudou bastante aí na adesão.
A gente começou, na verdade, a reunião de instalação com 212, 215 pessoas, a gente está batendo 250. E a minha alegria é que todo dia o pessoal do escritório fala que alguém assistiu o vídeo do YouTube, que a gente divulga muito. O link das reuniões a gente colocou muito no Instagram, marcando todo mundo, inclusive a WPA está nos seguindo lá no Instagram, para ver o que a gente está fazendo. Justo. Mas assim, a gente é um trabalho que vem sendo feito de muito atrás, para conseguir colocar todo mundo. E eu acho muito pouco. Essa semana a gente recebeu a ata, para você ter ideia, a Assembleia de Instalação foi no dia 14 de maio e ninguém sabia. Ninguém soube. Nós ficamos sabendo com a taxa operacional que dia 5/7 que tinha ocorrido essa Assembleia de Instalação do condomínio. Depois veio a taxa operacional para a gente, aí ficou todo mundo se questionando, e essa semana nós recebemos o registro das regras de uso, que são completamente diferentes do que a gente ensinou em contrato. Então, o meu quarto é para 5 pessoas, nas regras de uso eles falam que apartamento de 1 quarto só pode 4 limitado. Então, são coisas assim, eles estão cobrando, se eu quiser passar a minha cota para um terceiro usar, eu tenho que pagar R$80 pro cara. A cota não é minha, eu não sou dona. Então, assim, a gente tem feito algumas pontuações e eu acho que pegamos um pouco no mesmo período. Você lá quando inaugurou e a gente aqui inaugurando. E estamos aqui realmente muito assustados com algumas divergências, muito por falta, que eu acho que de desorganização da equipe que está fazendo agora, que não é a mesma que fez lá atrás o manual descritivo. Eu tinha sobre o GTR, no caso, né? Eu tinha uma teoria no início de conciliação, de vamos ajeitar, vamos fazer, vai dar tudo certo, vamos trabalhar em conjunto. E, enfim, do lado de lá, em algum momento veio esse discurso também, mas na prática, assim, não sei se o doutor Rafael chegou a comentar em alguma oportunidade, mas em 2020, em novembro de 2020, eles submeteram uma alteração da Convenção de Condomínio, que foi aprovada no início desse ano pelo Registro de Imóveis. E essa alteração não passou em Assembleia. E nessa alteração tem diversas coisas que constam, né, favoráveis apenas à GTR, como, por exemplo, né, as unidades comerciais, que nem deveriam existir, conforme o contrato original, devem pagar apenas 10% do valor do condomínio, ao invés dos 100%. Então, assim, isso tudo de forma unilateral, já em 2020, com o condomínio instalado há 2 anos, né? Então, nesse momento é onde tu perde toda a fé de que tu vai resolver isso fora de uma ação judicial. Por quê? Porque, no final das contas, eles estão usando do poder que eles têm, né, para mandar e desmandar, tá? E, enfim, no final das contas, a gente vai resolver e vai dar tudo certo. Gente, muito, muito feliz realmente com o resultado da nossa reunião. Acho que a gente pode, então, todos vocês agora, pela LGPD, autorizam que seja criado e incluído o número de vocês no grupo? Está autorizado. Tá? Autorizado. Então eu vou criar esse grupo, tá? E vamos, então, Camila, criar esse grupo. Eu já vou colocar neste grupo a Karina, né? Vou contactar ela para ver se ela aceita, acredito que sim. E já nesse grupo eu já coloco a gravação da nossa reunião. Tá? Perfeito. Até, viu, Paulo? Se quiser, cada um de vocês colocar no grupo da diretoria a reunião, para que os demais tenham acesso, cada um vai poder colocar, né? Perfeito, tá, exatamente. Coloca como administradora para eu poder incluir os outros presidentes. Tá. Não, tranquilo. Viu, Guilherme? A Camila vai ser a Relações Públicas da Federação. Isso, vai ser mesmo. Desculpa que eu tô de olho na pequena e de olho em vocês aqui, então eu tô... Tá. Gente, estamos avançados no horário, mas o resultado foi alcançado. Um grande abraço a todos e obrigado pela participação.